Olá, eu sou o Weber Viana. Vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller. Além de repórter do Super Lutas, um entusiasta do mundo das apostas online, o nosso palpitinho de ouro. E hoje nós vamos falar do UFC 314 com Alexander Volkanovski e Diego Lopes na disputa pelo cinturão dos penas e tem muito mais. E o Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. Stake que tá com promoção para o UFC 314, essa moral para você que acompanha o Super Lutas. O link tá aqui no comentário fixado. E aí, se você for lá no site e clicar em multiplicador de odds, é uma das promoções que a Stake está oferecendo para esse evento, que é o seguinte: multiplica as odds para a vitória de Jean Silva, ou de Patrício Pitbull, ou de Diego Lopes, pela via rápida. Vai lá, dá uma olhada nas odds que tá bem legal. E tem uma segunda promoção também. Para quem fizer a múltipla que a gente indicar aqui, independentemente de a gente indicar ou não, para quem fizer a múltipla acabar não faturando, até R$ 50 a Stake te devolve. O bônus te devolve R$ 50 para você apostar novamente. Clica lá em segunda chance, tem essa promoção show de bola para você. Vai lá se divertir na Stake, mas lembre-se sempre, se divirta com responsabilidade. Vocês já sabem, né? Antes de a gente ver os destaques, vamos ver como nos saímos na última edição do Melhores Apostas Super Lutas para o UFC Vegas 105, com a saída da luta do Willy Cat. Nós acertamos uma das três apostas simples e cravamos a múltipla com uma odd recalculada de 2,67. Vamos agora para os destaques do UFC 314. Alexander Volkanovski e Diego Lopes. Embalado por 5 vitórias, brasileiro enfrenta ex-campeão em duelo valendo o cinturão vago do peso-pena na luta principal. Michael Chandler e Perry Pimblett, na luta co-principal, veterano, ex-desafiante ao cinturão, defende 7ª posição do ranking contra a sensação inglesa. Bryce Mitchell e Jean Silva, com 4 nocautes em 4 lutas no UFC, peso-pena da Fight Nerds enfrenta polêmico norte-americano em duelo recheado de rivalidade. E aí, Rodrigues e Patrício Pitbull, maior lutador da história do Bellator brasileiro, estreia no UFC em confronto com ex-campeão interino dos penas. Ian Xiaonan e Virna Jandiroba, em ótima fase, peso palha brasileira encara ex-desafiante para garantir uma chance de disputar o cinturão da categoria. Bom, a repentina decisão de Ilia Topuria de subir para a divisão dos leves deixou o cinturão vago na categoria dos penas e agora, neste sábado, ele vai ter um dono, será Alexander Volkanovski ou Diego Lopes. Um dos campeões mais dominantes dessa categoria, o Volkanovski, vai precisar espantar a má fase para isso, provar que ainda pertence ao topo, que ainda pode sentar nessa cadeira e recuperar esse título que foi perdido justamente para o Topuria em fevereiro do ano passado. Do outro lado, tá o Manauara radicado no México, Diego Lopes, tá com uma sequência impressionante no UFC e quer se inspirar aí em outro brasileiro, se inspirar no José Aldo e tornar-se o segundo do Brasil a figurar com o cinturão dos penas. Fernando Keller, experiência ou juventude? Quem vai levar a melhor nessa? A pergunta é de $1 milhão, né, Velber? Luta muito difícil, muito complicada de se palpitar aqui, mas é uma grande luta essa disputa de cinturão peso-pena, um choque de gerações, né? Alexander Volkanovski, um dos maiores da história da divisão no MMA mundial, um campeão muito dominante, enquanto manteve ali o trono dos penas, até perder para o Ilia Topuria. E o Diego Lopes, um cara que chegou outro dia no UFC, atropelou todo mundo depois de perder a estreia lá pro Evloev. Já impressionando, depois atropelou todo mundo e abriu esse caminho aí rumo a essa merecida disputa de cinturão. Cara, a fase do Volkanovski não era das melhores, são 2 nocautes duríssimos consecutivos que ele sofreu, e os dois muito perto um do outro, né? Ele perde pro Makhachev no peso leve, volta logo depois, uma decisão talvez precipitada, e acaba nocauteado pelo Ilia Topuria também. E muita gente acaba descartando ele por conta disso, né? Porque a última imagem é que fica. Afinal, a última grande luta que a gente teve do Alexander Volkanovski está perto de completar 2 anos, no meio ali de 2023, quando ele unifica os cinturões contra o Yair Rodrigues, numa ótima performance. Desde lá a gente não vê o Volkanovski numa grande atuação, né? Desses 2 nocautes seguidos ali contra o Makhachev e o Topuria. Enquanto isso, o Diego Lopes atropelando todo mundo. É verdade que subiu um pouquinho o nível, teve aquela luta ali esquisita contra o Dan Ige, que foi um cara que pegou a luta no dia da luta, lutaram quase de 77 quilos, e a gente viu o Diego Lopes sofrer um pouquinho no terceiro round, mas aí acho que é do jogo, muito por conta das circunstâncias.
contra o Brian Ortega. Foi pra decisão? Foi, mas foi um atropelo do Diego Lopes, né, cara? O Diego Lopes chegou muito perto de nocautear o Brian Ortega com 30 segundos, 1 minuto de luta, um cara que é conhecido pelo queixo. Depois o Ortega conseguiu se recuperar, mas foi um passeio do Diego Lopes naquela luta que credenciou ele para essa disputa de cinturão. O Volkanovski é muito dinâmico, é muito completo. Tem um sinal de alerta importante em relação ao Volkanovski, que é baseado em estatística, né? Dos 77 quilos para baixo, depois dos 35 anos, só o Tyron Woodley conseguiu vencer uma luta por cinturão 2 vezes. Uma contra o Demian Maia, que era ainda mais velho, e outra, beleza, contra o Darren Till, que era um atleta mais jovem. Mas, tipo, passou dos 35, meu amigo, principalmente abaixo dos 77 quilos, é muito difícil ter sucesso, porque a velocidade é a primeira coisa que você perde. E perder a velocidade nesse altíssimo nível é muito perigoso. E acho que o Alexander Volkanovski vai estar em risco grande contra o Diego Lopes, principalmente nos 2 primeiros rounds. Acho que é seguro dizer que assim, o Diego Lopes tem 2 rounds ali para fazer o nome dele, e acho que ele tem potencial para, dentro desses 2 rounds, machucar o Volkanovski. Tudo bem que o Volkanovski teve um período maior de recuperação para dar uma recuperada no queixo, né? A luta do Makhachev contra o Topuria foi muito pouco tempo entre uma e outra. Agora ele ficou mais de 1 ano afastado para se preparar para essa luta contra o Diego Lopes, mas ainda assim, o Diego Lopes tem uma mão de marmita, é um cara preciso na trocação, é muito difícil que ele não encontre o Volkanovski, porque o Diego Lopes ele é um pouco kamikaze, assim, ele aceita ser golpeado para botar a mão. E acho que a mão do Diego Lopes tem mais potencial para machucar o Volkanovski do que vice-versa. Só que se passar dos 2 primeiros rounds, aí a tendência é controle do australiano, que está acostumado a esses cenários. É um cara, como eu falei, com um histórico absurdo na categoria, acostumado a fazer lutas de 5 rounds, tem um ritmo impressionante. Pode misturar o wrestling para essa luta também, mas tem que tomar cuidado porque o Diego Lopes tem um jiu-jitsu de altíssimo nível por cima, mas também por baixo, é um cara muito perigoso. A gente já viu o Volkanovski sofrer contra o Brian Ortega, quase ser finalizado. O Diego Lopes tem condição também de ser perigoso no chão, é um faixa preta de altíssimo nível. Vai depender muito do que acontecer nesse começo de luta. A minha sensação é que o Diego Lopes nocauteia o Alexander Volkanovski. É difícil fazer esse palpite, mas não estamos aqui para ficar em cima do muro, né? E meu palpite é Diego Lopes se torna um campeão inédito no peso pena e traz esse cinturão de novo pro Brasil. Alexander Volkanovski perdeu 3 das últimas 4 lutas e não vence desde julho de 2023. Sofreu 3 das 4 derrotas da carreira por nocaute. 8 das últimas 10 lutas duraram mais de 2 rounds e meio. Diego Lopes soma 5 vitórias consecutivas e não perde desde a estreia no UFC em maio de 2023. Conquistou 22 das 26 vitórias da carreira na via rápida, com 10 nocautes e 12 finalizações. Sofreu 4 das 6 derrotas da carreira na decisão dos juízes. 2024 serviu para transformar a promessa dos penas em realidade. Jean Silva, agora no UFC 314, o catarinense da Fight Nets busca finalmente colocar o seu nome no top 15 da categoria, depois de ter conquistado 4 nocautes em 4 lutas no ano passado. Só que para isso ele vai ter que superar o polêmico, para não dizer outra coisa, Bryce Mitchell, 13º colocado do ranking, especialista na luta agarrada. E aí eu pergunto pro Fernando Keller, do lado de fora a gente já viu muita coisa, muita provocação, muito disse-me-disse. E lá no octógono, Fernando Keller, quais são as suas aspirações para essa luta? Bom, Velber, acho que aí a gente está falando de uma luta mais complicada do que parece para o Jean Silva. Eu acho que o Jean é sim favorito, como mostram as odds na stake, mas acho que tem muita gente confundindo um pouco as coisas, né? Porque o Bryce Mitchell é esse bobalhão, pode ser? É esse bobalhão fora do octógono, fala um monte de besteira, é um cara cheio de teoria da conspiração, cheio de falas absurdas, né? Principalmente as mais recentes. Quem não sabe ainda pode dar uma pesquisada, porque andou falando muita besteira o Bryce Mitchell, mas assim, tá para analisar aqui o que o cara é fora do octógono e sim o que ele é dentro, e ele é um top 15 da categoria peso-pena, top 13, né? É um cara qualificado, é um cara perigoso, é um cara muito bom tecnicamente, não à toa tá na elite dessa divisão tão forte. É um cara especialista na luta agarrada, tem basicamente só a luta agarrada, mas é muito bom nisso. É bom tanto para botar para baixo, é um cara forte fisicamente, é um cara grande até para a categoria, bota para baixo com facilidade,
e embaixo é um cara dominante, assim, um cara que controla, tem um controle posicional muito grande, não costuma permitir seus adversários se levantarem, e é perigoso também em finalização, já finalizou até de twister dentro do UFC. É um cara muito perigoso nessa luta agarrada. Só que ele tem que botar para baixo, né? O Jean Silva é um cara tá muito confiante, né? Um nocauteador, um cara que tem um poder de fogo nas mãos para acabar com a luta em um golpe. Normalmente ele constrói os nocautes com mais golpes, mas ele tem poder de fogo para nocautear com um golpe. A gente já viu o Bryce Mitchell sendo nocauteado pelo Josh Emmett, e acho que é outra coisa que contribui também para esse efeito de subestimar o Bryce Mitchell, né? Tanto a questão de como ele se porta fora do octógono, e esse nocaute em específico, na qual ele foi obliterado pelo Josh Emmett no primeiro round, um nocaute muito forte, mas que assim, acho que é exceção, né, cara? A gente tá falando de um cara com 2 derrotas na carreira. Essa pro Josh Emmett, que ele se recuperou nocauteando o Kron Gracie na última rodada, e perdeu pro Ilia Topuria, finalizado. Ele não foi nocauteado pelo Ilia Topuria, ele demorou mais de um round e meio para perder pro cara que se tornaria campeão da categoria. Acabou sendo finalizado no chão, no carro-chefe dele. Acabou perdendo pro Ilia Topuria, mas o Ilia Topuria a gente está falando de um cara que depois disso foi apenas nocautear Alexander Volkanovski e Max Holloway. A gente está falando de um cara que já com tão pouco tempo, histórico dentro da organização. Cara, é um duelo de estilos, a luta começa em pé. Eu acho que o Jean Silva tem potencial, sim, para defender as quedas. É um cara que a gente não precisa falar que ele é bem treinado, né? Ele é da melhor academia do mundo, eleita ano passado, o Fight Nerds. Então não tenho dúvida de que a estratégia está pronta, vai ser seguida à risca. O Lorde vai entrar em ação dentro do octógono, aquela virada de chave do Jean Silva para o Lorde. E eu vejo ele conseguindo. Talvez ele seja derrubado, acho que tem grande chance do Jean Silva ser derrubado em algum momento da luta, acho que não vai ser uma luta tão rápida, mas eu vejo o Jean Silva com capacidade de se defender bem no chão, de repente se levantar e continuar acumulando danos no Bryce Mitchell na luta em pé, para construir um nocaute, ou quem sabe até uma vitória na decisão. Acho que não é absurdo pensar na primeira vitória na decisão do Jean Silva sobre o Bryce Mitchell. Acho que é o maior adversário do Jean desde que ele chegou no UFC. Vai se mostrar também o maior desafio para o Jean dentro do octógono, mas acho que o Jean está pronto para dar esse passo e botar o nome dele no ranking. Bryce Mitchell venceu 3 das últimas 5 lutas e vem de vitória sobre Kron Gracie em dezembro. Conquistou 9 das 17 vitórias da carreira por finalização. 6 das 8 vitórias no UFC foram conquistadas na decisão dos juízes. Jean Silva soma 12 vitórias consecutivas e não perde desde abril de 2018. Conquistou 14 dos 15 triunfos da carreira na via rápida, com 12 nocautes e 2 finalizações. 10 das 15 vitórias da carreira aconteceram no primeiro round. Finalmente, antes tarde do que nunca, ex-campeão dos penas e dos leves do Bellator, Patrício Pitbull, vai estrear no UFC neste sábado, no UFC 314. Com 37 anos, o Potiguar encara El Pantera Yair Rodrigues, ex-campeão interino da divisão, e é um duelo que pode colocar o vencedor aí na cara do gol para uma disputa de cinturão, convenhamos. É um duelo importante, por isso Fernando Keller fala dele pra gente. Ô Keller, o Patrício Pitbull tem história, mas aparece como azarão para essa luta. O Rodrigues, na sua opinião, é mesmo o favorito e vai confirmar esse favoritismo? Bom, Velber, acho que essa diferença nas odds aí tem muito a ver, primeiro com a idade, né? A gente está falando do Patrício Pitbull já bem veterano, 37 anos, chegando finalmente no UFC, mas já numa idade avançada, com pouco tempo ali pela frente para realizar esse sonho de se tornar campeão também no UFC, depois de fazer história no Bellator. E aí Rodrigues 5 anos mais jovem. E tem também muito aquela desconfiança de quem vem de eventos menores que o UFC, ainda que o Bellator seja um evento gigante. A gente sabe que o nível de competição é diferente. A gente já viu atletas virem do Bellator e terem muito sucesso no UFC, como é o caso do Ed Alvarez, por exemplo, que se tornou campeão dos leves, e a gente já viu outros que reinavam no Bellator e chegaram no UFC e não tiveram aquele mesmo sucesso. Então vamos ver qual vai ser o caso do Patrício Pitbull. Aqui a gente está falando de um cara diferente, de um cara que é o maior nome da história da sua antiga organização. E eu não sei, eu tenho dificuldade de concordar aqui com esse favoritismo todo a favor do mexicano. Acho que o Yair Rodrigues é um cara muito explosivo, muito inventivo, principalmente na luta em pé, um cara que tira coelhos da cartola, tem golpes muito diferentes. É um kickboxer, né? Um cara que trabalha principalmente o chute. Eu não vejo o Yair Rodrigues sendo melhor do que o Patrício Pitbull, nem
com os punhos, assim, nem na parte em pé com os punhos. Acho que os chutes dele são muito perigosos, cotovelada giratória, é um cara que bate de diversos ângulos, é um cara perigoso porque é muito imprevisível. Mas acho que o Patrício Pitbull é mais completo. Eu acho que em pé o Patrício Pitbull tem as mãos melhores. Eu acho que o Patrício Pitbull tem capacidade de botar o Yair Rodrigues no chão, tem um wrestling muito forte, tem jiu-jitsu. E aí Rodrigues é perigoso com as costas no chão, sim. Finaliza, mas também é finalizado. Não sei, cara. Eu tô bem confiante aqui para essa estreia do Patrício. Acho que foi uma luta muito bem casada, muito bem feita. É um desafio grande, mas é um desafio que, se o Patrício passar bem, ele tá na cara do gol para disputar o cinturão. E eu acho ele essencialmente assim um lutador melhor. Acho ele um lutador mais completo do que aí Rodrigues. Acho que a idade é um fator, mas o Patrício Pitbull é um cara que se cuida muito fisicamente para estar sempre na sua melhor forma. Eu prevejo o Pitbull colocando o Yair Rodrigues para baixo, misturando ali trabalho de boxe, principalmente. Primeira oportunidade de botar para baixo, dominar no chão, voltar a luta em pé, machucar com os punhos, botar para baixo. Acho que vai ser um ciclo que vai se repetir ao longo dos 3 rounds. Eu vejo o Patrício Pitbull vencendo o Yair Rodrigues estreando com vitória no UFC. E aí, Rodrigues perdeu 3 das últimas 5 lutas e vem de 2 derrotas seguidas. Conquistou 13 das 19 vitórias na via rápida, com 8 nocautes e 5 finalizações. Foi para a decisão dos juízes apenas 2 vezes nas últimas 10 lutas. Patrício Pitbull venceu 4 das últimas 6 lutas e vem de vitórias sobre Jeremy Kennedy em março de 2024. Conquistou 24 das 36 vitórias na via rápida, com 12 nocautes e 12 finalizações. 5 das últimas 6 lutas duraram mais de 2 rounds e meio. Vamos agora para o nosso momento stake, é quando o Fernando Keller aponta para você a aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC 314. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber, um dos maiores eventos aí dos últimos tempos, cheio de oportunidades, e a gente começa pela luta principal. Aqui a gente vai fazer uma aposta um pouco diferente. A Stake nos oferece um mercado que se chama odds de batalha apenas por término. E é aqui que a gente vai apostar no Diego Lopes para vencer apenas por término, pagando 1,60. No que consiste essa aposta? Se o Diego Lopes nocautear ou finalizar o Alexander Volkanovski, a gente ganha. Se o Alexander Volkanovski nocautear ou finalizar o Diego Lopes, a gente perde. Se a luta for para decisão, e aí independente de quem ganhar, pode ser o Volkanovski, pode ser o Diego Lopes, o dinheiro volta. Essa aposta se resume apenas se a luta acabar na via rápida. Se o Diego Lopes ganhar na via rápida, a gente ganha. Se o Volkanovski ganhar na via rápida, a gente perde. Então, odds de batalha apenas por término, é o mercado lá na Stake. Diego Lopes apenas por interrupção, pagando 1,60 para o brasileiro radicado no México se tornar o novo campeão dos pênaltis na via rápida. Seguindo para a luta co-principal, uma luta de 5 rounds entre Michael Chandler e Paddy Pimblett. Aqui, uma aposta para essa luta durar mais de 1 round e meio, pagando 1,65. Acho muito valor aqui, principalmente por se tratar de uma luta de 5 rounds. A gente sabe que, sendo uma luta de 5 rounds, a tendência, mesmo sendo 2 atletas que gostam de ir para cima, por serem 5 rounds, acho que dosar um pouquinho o gás nesses primeiros assaltos para ter o que gastar ali na frente. Então, Michael Chandler e Paddy Pimblett para mais de 1 round e meio, pagando 1,65, é uma odd de muito valor. Passando para a segunda luta que a gente analisou aqui no vídeo, Bryce Mitchell e Jean Silva. Mais de 1 round e meio também, pagando 1,63. O Jean Silva costuma nocautear seus adversários no primeiro round, mas aqui acho que tem um salto de competição em relação aos adversários que ele vinha enfrentando. O Bryce Mitchell é um cara mais duro, é um cara que tem essa luta agarrada, esse controle na luta agarrada. O Jean Silva vai ter que ter um pouquinho mais de cautela para se aproximar do norte-americano. Como eu falei, eu vejo o Jean Silva favorito, mas vejo essa luta durando mais de 1 round e meio, pagando 1,63. Vitória seca de Patrício Pitbull, pagando 2,60. Nocaute, finalização, decisão, não importa. Vitória do Patrício Pitbull, pagando 2,60. É uma zebra de muito valor aqui, como a gente analisou. Eu acho que eu estou confiante na vitória do Patrício, acho que um lutador mais completo, acho que pode botar para baixo, pode até na base do boxe ali machucar o Yair Rodrigues. Vejo que tem mais caminhos para a vitória. Então essa odd de 2,60 está maravilhosa aqui na vitória do Patrício Pitbull. E para fechar as apostas simples, ainda no card principal, então apostas para todas as lutas no card principal,
Nikita Krylov e Dominic Reis para não ir até o fim. Nikita Krylov é um cara que tem 4 decisões dos juízes em 39 lutas profissionais. O Dominic Reis também não vai para a decisão dos juízes desde a derrota para o John Jones, aquela polêmica derrota para o John Jones. Então a tendência aqui é essa luta acabar rápido. Seja o Dominic Reis nocauteando o Krylov ou o Krylov finalizando o Dominic Reis. Acho que essa luta não vai para a mão dos juízes, pagando 1,50 para fechar as apostas simples. E passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC 314, a gente acertou 2 múltiplas consecutivas, vamos tentar engatar aqui a terceira. Vitória, logo na primeira luta do card, vitória de Nora Cornoli contra a Hayley Cowan. A Nora Cornoli acho que é mais lutadora, né? Uma especialista na luta em pé, enquanto a Hayley Cowan é uma atleta razoável em tudo ali, que está muito tempo sem lutar. Acho que a Nora Cornoli confirma o favoritismo aqui numa odd de 1,53. É uma odd de valor aqui para a gente abrir a nossa múltipla, que segue com a vitória do brasileiro Marco Túlio, pagando 1,27 para vencer o Tresean Gore. Marco Túlio impressionou no contender, impressionou na estreia no UFC. Vai pegar o Tresean Gore, que é um lutador perigoso ali, tem a guilhotina, tem a mão pesada também, mas acho que o Matuto é bem mais completo. Tá passando por uma semana complicada, tentativa de assalto, acidente de carro, tudo antes da luta, falou que tá com raiva, que quer descontar em alguém, e acho que vai ser no Tresean Gore. Vitória do Marco Túlio, pagando 1,27. A gente segue ainda no card preliminar, Dan Ige e Sean Woodson. Acho que essa luta dura mais de 2 rounds e meio, pagando 1,33. É uma tendência em luta do Sean Woodson, costuma acontecer em lutas do Dan Ige também, lutas mais longas, então acho que mais de 2 rounds e meio tem valor aqui. E a gente fecha ainda no card preliminar, a múltipla vai ser resolvida antes do card principal, para Virna Jandiroba e Yan Xiaonan lutarem por mais de 1 round e meio, pagando 1,22. Claro que tem perigo aqui de finalizações da Virna, até de nocaute da Xiaonan, são atletas muito perigosas, cada qual na sua especialidade, mas acho que mais de 1 round e meio tem bastante potencial aqui para essa luta durar, pagando 1,22, e a gente multiplica aí para uma odd total de 3,15 com 4 lutas só. Acho que tem potencial, é uma boa múltipla aí para a gente embarcar. E lembrando, como a gente está falando aqui de uma múltipla com 4 elementos, né, temos a promoção da stake, a multi sem risco, né? Qualquer aposta múltipla, seja essa ou qualquer outra que você quiser fazer, que tenha 3 ou mais seleções, a nossa está inclusa, você tem uma segunda chance. Você clica lá no botão para ativar a segunda chance, e caso a múltipla não bata, você ganha até R$50 de bônus. Então, vamos torcer para bater. Se bater, tá tudo certo, mas se não bater, a stake te dá esse presente aí, um bônus de até R$50 nessa segunda chance da multi sem risco. É isso aí, Keller. Antes da gente terminar o vídeo, te convidar a participar conosco. Vem nos comentários se você concorda com os nossos palpites. Se não concorda também, fica à vontade para comentar o seu palpite. Aqui é para todo mundo participar, a gente faz esse vídeo juntos, tá? O link da stake tá aqui no comentário fixado, vá lá, se divirta, mas não vá apostar um dinheiro que você precisa, hein? Aposte com responsabilidade, galera. Até a próxima, valeu!